Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E os restos mortais encontrados nas buscas pelo jornalista Adão Phillips e pelo indigenista Bruno Pereira chegam a Brasília nesta quinta. Os corpos serão transportados de Atalaia do Norte para o Instituto de Criminalística da Polícia Federal, onde passarão por perícia. O resultado dos exames deve ficar pronto na próxima semana. E ainda falando sobre o assunto, no Vale do Javari, região onde foram mortos o indigenista e o jornalista, apenas a pesca para a alimentação dos próprios pescadores e de suas famílias é autorizada. Mas, apesar de proibida, a pesca comercial acontece com frequência, esgotando os recursos que os indígenas dependem para viver. Mesmo sendo permitida somente a pesca para a alimentação dos próprios pescadores e de suas famílias na região do Vale do Javari, as investigações apontam que a pesca comercial e predatória ainda acontece na terra indígena. Toneladas de pirarucu e de piracatinga seriam retirados ilegalmente do local. A captura e o comércio da piracatinga também são proibidos no Brasil, já que botos e jacarés são mortos para servirem como isca. Esse peixe seria contrabandeado para a Colômbia, num esquema que supostamente lavaria o dinheiro do tráfico e ainda financiaria a entrada de drogas no Brasil. O Amarildo da Costa Oliveira, que confessou ter participado do assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips, é pescador naquela região. O risco criado pela presença constante de pescadores ilegais era alvo de alerta de Bruno Pereira. E mudando de assunto, o número de vítimas de golpes bancários vem crescendo no Brasil. Entre os crimes mais frequentes estão a clonagem e a troca de cartão, além do golpe do WhatsApp. De acordo com dados de uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos, pelo menos 31% dos brasileiros já sofreram alguma tentativa ou caíram em golpes nos últimos meses. Os mais atingidos são os homens com idade superior a 60 anos e que, na maioria das vezes, ganham mais de 5 salários mínimos. Citada por mais de 60% dos entrevistados, a clonagem ou troca é um dos crimes mais frequentes. Outra prática muito comum é o golpe do WhatsApp, do leilão e da loja virtual. Ainda de acordo com o levantamento, as instituições financeiras têm a confiança de mais da metade dos entrevistados, valor superior às empresas privadas, como lojas de varejo e atacado. A alta da inflação também foi percebida por 9 de cada 10 entrevistados, que relataram que os preços dos produtos subiram do início do ano até agora. O consumo de alimentos e de outros itens do abastecimento doméstico é o que mais impacta no orçamento das famílias e representou um aumento de 9 pontos em relação ao levantamento de dezembro passado. Esse impacto no custo de vida é citado principalmente por homens de 25 a 44 anos. E nos destaques internacionais, a Organização Mundial da Saúde afirmou que a Europa é o epicentro do surto da varíola do macaco. A organização convocará uma reunião do Comitê de Emergência em 23 de junho para avaliar se a doença representa uma ameaça de alcance internacional. O diretor regional da Organização Mundial da Saúde para a Europa destacou que a região é o epicentro do surto da varíola do macaco. A Europa continua sendo o epicentro desse surto crescente, com 25 países relatando mais de 1.500 casos, ou 85% do total global. Or 85% of the global total. The magnitude of this outbreak poses a magnitude desse surto representa um risco real. Quanto mais tempo o vírus circular, mais ele estenderá seu alcance e mais forte será a base da doença em países não endêmicos. A OMS vai convocar uma reunião de seu comitê de emergência em 23 de junho para avaliar se a varíola do macaco representa uma emergência de saúde pública de alcance internacional. A varíola do macaco, que não costuma ser mortal, pode causar febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios linfáticos inchados, calafrios e fadiga.
Depois aparecem erupções cutâneas, lesões, pústulas e crostas. Seus sintomas geralmente desaparecem dentro de 2 a 3 semanas. A rede McDonald's concordou em pagar mais de 1 bilhão de euros na França para evitar um processo legal por fraude fiscal entre 2009 e 2020. O montante do acordo representa 2,5 vezes o valor dos impostos sonegados pelo grupo. Foi validado o pagamento de uma multa de interesse público de 508 milhões de euros, aceita pela cadeia de restaurantes de fast food, que também aprovou em maio o pagamento de 737 milhões de euros ao Tesouro para regularizar seu imposto societário evadido. Ao aceitar essa convenção de interesse público, a maior já concluída com a Procuradoria Nacional Financeira, o grupo evita um processo na França e resolve sua disputa tanto com a administração tributária quanto com o Ministério Público. A Justiça francesa suspeita que a empresa na mira do Tesouro desde 2014 reduziu artificialmente seus lucros a partir de 2009 ao pagar royalties pela exploração da marca McDonald's, a sua controladoria europeia com sede em Luxemburgo. Segundo o tribunal, isso levou à absorção de grande parte das margens geradas pelos restaurantes franceses e à redução dos impostos pagos na França. A investigação criminal foi aberta após denúncia de trabalhadores do McDonald's em Paris e do sindicato. Os funcionários ainda podem solicitar a um tribunal civil uma compensação por danos. Moradores da Espanha e da França sofrem com uma forte onda de calor. Temperaturas passam dos 40 graus em algumas regiões. Temperaturas entre 30 e 35 graus Celsius foram registradas no sul da França e autoridades esperam que os números vão aumentar até sexta. Meteorologistas explicam que esta onda tem um efeito agravante na secura do solo, depois de uma primavera e um inverno particularmente secos, e acentua o risco de incêndio florestal. Este é o cenário que a Espanha enfrenta há mais de 6 dias com temperaturas que ultrapassam os 40 graus Celsius e incêndios florestais. O mais preocupante acontece perto de Baldomar, na Catalunha, onde o fogo já destruiu 500 hectares de floresta, mas pode se espalhar ainda mais. A multiplicação das ondas de calor é consequência direta do aquecimento global, com as emissões de gases do efeito estufa aumentando tanto a intensidade quanto a duração dos fenômenos. E olha só que bacana, um grupo de voluntários tem administrado um abrigo temporário para cuidar dos animais abandonados durante a guerra na Ucrânia. A idealizadora e chefe do abrigo contou que cães foram deixados pelos seus donos quando a guerra começou. Alguns perderam suas casas ou ficaram feridos desde o início da invasão russa à Ucrânia, em 24 de fevereiro. Os mais sortudos foram recebidos em abrigos e esperam encontrar novos humanos. Quando a guerra começou, vimos que o número de animais sem teto estava aumentando. Havia cães que tinham sido abandonados por seus tutores, também animais de estimação que não tinham permissão para serem evacuados, alguns que eram dados a outras pessoas. No abrigo temporário, os animais são atendidos por voluntários. Viemos aqui pela primeira vez. Minha esposa e eu amamos animais. Queríamos ter um cachorro, mas não podíamos tê-lo no apartamento que alugamos agora. Por isso, decidimos vir aqui e ajudar o máximo possível, como passear com os animais de estimação, alimentá-los e cuidar deles. Desde a abertura do abrigo, no final de março, 132 animais passaram pelo local, vindos da região de Kiev, mas também do leste da Ucrânia, onde os combatentes estão concentrados desde o início de abril. Ao todo, 87 animais foram adotados por novos tutores. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia.